E aí, ficou sabendo quem morreu? No Ingress. E a gente precisa falar sobre isso? Fala pessoal, canal Diário DevOps aqui com vocês para falar de um assunto que hoje, dia 25 de março de 2016, foi oficializado finalmente o fim do suporte ao Ingress no Kubernetes. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que isso significa para você que tem workloads lá no Kubernetes e o que você precisa fazer. Primeiro, vamos entender aí o que aconteceu que levou o pessoal a declarar o final do suporte. Porque o Ingress, ele começou como um projeto de maneira simples e ele foi se tornando muito complexo com o tempo. Então, o que acontece é que a gente começou a fazer várias gambiarras, né? Começou a se tornar um recurso difícil de ser suportado, porque ele passou a ser feito com várias gambiarras. Coisas que a gente passava antes, né, com o Ingress. A gente tinha limitação, porque ele não era extensível, difícil de padronizar os controllers. Então, por exemplo, se você tinha um Nginx, você estava rodando o Nginx Ingress Controller, que é o mais comum, e você queria migrar para um Traffic, para fazer um teste, alguma coisa assim, você teria que trocar todos os annotations. Então, imagina que o Ingress era para ser um padrão, mas no final ele se tornou um antipadrão. Porque se você tem lá todos os seus annotations, todos os seus Ingress no seu cluster com annotations para o Nginx, e você for trocar de vendor, aí você tem que trocar todos os annotations para os annotations que aquele vendor suporta. E isso começou a tornar a coisa também difícil, né? Um outro caso também é que, se você for parar para pensar, o Kubernetes deveria ser uma coisa mais padronizada, correto? E aí começou também, tudo que a gente precisava fazer eram inventados annotations ali. Então, você queria criar um load balancer, tinha que passar vários annotations para que cada annotation fizesse um load balancer diferente para você. Configurações diferentes de load balancers eram todas ali nos annotations. Então começou a se tornar uma coisa cansativa e assim, gigantesca. Então você tinha lá às vezes um YAML básico, mas gigantesco em annotations. Você tinha vários annotations. Isso daí começou a irritar um pouco a comunidade começou a ver que ali foi remendando, até que não servia mais, e começaram a pensar num outro padrão de modelo para trabalhar no Kubernetes e aposentar o Ingress. E aí surgiu a ideia do Gateway API. Não confundam Gateway API com API Gateway, tá bom? São dois conceitos diferentes. API Gateway é lá da AWS para fazer APIs. Gateway API é esse padrão novo que foi construído para ter a entrada, o ponto de entrada para suas aplicações no cluster de maneira distinta. E aí, como que funcionava antes, né? Você tinha um objeto Ingress, basicamente você colocava ali os annotations ali para ele criar certas coisas no Ingress, né? Como load balancers, por exemplo. Você criava ali, você colocava também configurações ali, e ali você colocava qual serviço você queria que os requests fossem enviados. E aí também tinha várias complicações, por exemplo, se duas aplicações diferentes usassem o mesmo domínio, mas aí mudava às vezes a rota da aplicação, então barra API, barra loja, por exemplo, né? São duas aplicações diferentes, uma é a API, outra é a loja, só que o mesmo domínio. Aí você tinha que usar o mesmo Ingress, não dava para criar dois Ingress com o mesmo domínio, e aí dava um rebuliço ali, porque você precisava separar os Ingresses por aplicação, e aí como que você separa se você só poderia ter um Ingress nesses casos? Então começou a ficar meio insuportável. E aí esse novo padrão da Gateway API, ele separa os objetos. Antes você tinha o Ingress, e o Ingress ele recebia lá o domínio, e ali embaixo também recebia para qual serviço ele iria enviar, qual porta e etc. Agora, com a ideia do Gateway API, você separa em dois conjuntos distintos. Um é o Gateway, um objeto que chama Gateway. Esse objeto ele vai ser mais ou menos como um load balancer, ele vai funcionar assim. Então esse Gateway recebe as requests, ele só vai dizer qual porta, qual listener e qual protocolo ele vai trabalhar. Vamos dizer que é mais ou menos um load balancer mesmo, porque o load balancer lá tem listeners, tem
Tem o TLS, que seria o HTTPS, e o protocolo. O gateway vai ser mais ou menos nesse mesmo esquema. Então, o gateway é o responsável por criar o load balancer lá na sua cloud. E esse gateway tem as configurações só de gateway. Ele vai ter porta, vai ter protocolo, vai ter esse tipo de coisa ali dentro dele. Aí o outro objeto vai ser o HTTP route, que vai fazer o serviço de mandar mesmo pro serviço dentro do Kubernetes. Aí ele vai ser separado. Então aí você pode ter um gateway e vários HTTP routes ali. E esses HTTP routes é que vão mandar para os serviços, né? E não como era antes, que tinha um Ingress tinha tudo isso, né, englobado ali, e ele mandava ali para o serviço. Você pode criar vários HTTP routes, e esses HTTP routes vão mandar para serviços distintos. E aí você vai ter o objeto gateway, pode ter um gateway, por exemplo, como load balancer, um load balancer só, vários HTTP routers enviando toda a comunicação para um gateway, e esse gateway, por sua vez, manda tudo para dentro do load balancer lá na cloud. Então essa é a ideia básica, separar os assuntos, né? Uma coisa é você ter o objeto do gateway, outra coisa é o HTTP route. E uma coisa também que foi alterada nesse caso é o TCP route também, um outro objeto agora que pra gente era bem complexo quando você precisava fazer isso em Ingress, fazer TCP. Então não era nativo, é uma coisa bem complicada. Então imagina que você tivesse um banco de dados, um MongoDB rodando no seu cluster. Geralmente, para acessar o seu objeto, você usava o service. Você ia lá no seu DNS local e colocava lá o nome que você quisesse apontando para esse service interno para conseguir acessar o service lá dentro do cluster. Então, era meio chato. Agora, se você quisesse que às vezes alguma aplicação que está fora do cluster precisasse falar com esse MongoDB, por exemplo, aí você tinha um problema sério, né? Você tinha que fazer várias gambiarras para o Ingress aceitar bater ali ou criar um service do tipo Node Port para acessar a porta através do Node. Então, não era tão simples assim. Existe um objeto nativo agora, Gateway API, que é o TCP route e o UDP route. Então ele vai servir justamente para fazer TCP e para fazer UDP de maneira mais simples possível. Então você vai ter objetos do tipo TCP, objetos do tipo HTTP e objetos do tipo UDP. Esses objetos vão se falar automaticamente e aí você vai ter ali uma comunicação entre os objetos. É essa a ideia básica ali do Gateway API. Agora, vamos mostrar ali para vocês alguns exemplos para vocês entenderem a mudança e como que ela foi feita, beleza? Cola lá no terminal. Bora lá, então vamos dar uma olhada aqui exatamente o que eu quero dizer com o uso do Ingress versus o uso agora do Gateway API. Olhando aqui o Ingress como funcionava, então você tinha as regras ali que você mandava, né, para diferentes serviços, então você mandava ali para diferentes serviços e o serviço por sua vez funcionava como um load balancer para os pods, né, se é aqui que dá pra gente chamar assim. Tudo ficava aqui no Ingress, então todas as regras, para onde ele ia mandar, de onde vinha, todas as regras vinham e ficavam aqui no Ingress. Mas agora tudo vai ser separado via Gateway. O Gateway Class funciona exatamente similar ao Ingress Class, é uma classe de Ingress, é um tipo de Ingress. Você pode declarar ali algumas ideias gerais. Agora a gente pode fazer a mesma coisa também aqui no Gateway. Você pode ter um Gateway Class. Esse Gateway Class ele vai também dizer alguns padrões. E um exemplo aqui poderia ser o NLB. Eu tenho um Gateway Class do tipo NLB, que vai funcionar como um Network Load Balancer, ou eu posso ter um Gateway Class do tipo ALB, que é o Application Load Balancer. Eu poderia ter esses dois tipos de Gateway Class aqui no meu cluster. O Gateway é o que é o responsável mesmo pela interação entre o Load Balancer e o seu cluster. Você tem objetos separados. Agora você vai ter um objeto do tipo Gateway, que vai só dar os parâmetros de rede, e você vai ter os HTTP routes, que são esses objetos aqui dentro, que eles vão falar exatamente como vai ser a comunicação entre o serviço e o Gateway. Isso dá mais organização, isso permite que você não fique com um monte de annotations lá no seu Ingress, como acontecia antes. Isso permite que você tenha uma separação clara do que é da parte da aplicação e do que é da parte de infra. Então, na parte de infra, a gente vai ter o Gateway, já o HTTP Route, ele vai falar mais coisas sobre a aplicação, rota, esse tipo de coisa, tá? E a gente já vai ver um exemplo disso na prática, e aí a gente consegue entender melhor o que é isso que eu estou falando.
Então aqui também é o mesmo exemplo, tá? Você tendo aqui um Gateway Class que vai trazer infraestrutura, o Gateway é o objeto que faz a comunicação entre o Load Balancer e o seu cluster, e aqui na parte do HTTP Route, são coisas que falam sobre a aplicação em si, qual aplicação vai usar, qual service. O importante aqui é você entender que o HTTP Route ele vai ser um objeto como um service dentro de um namespace, por exemplo, apontando para um gateway único. Um gateway pode ter vários HTTP routes, como pode ter vários services. Igual você tinha era um ingress por aplicação, só que lá estava tudo misturado, a parte tanto de infraestrutura quanto de aplicação estava tudo ali embolado. A rota, a porta, o protocolo, tudo isso estava embolado ali, ainda cheio de annotation. Agora, o Gateway Class separa isso, tem um gateway para falar com o Load Balancer, você vai ter HTTP routes para falar com a aplicação. Então, um exemplo aqui, pode pegar aqui esse cara, o tráfego entra pelo Load Balancer, aí o tráfego bate em um HTTP route que vai falar para ele para qual serviço ele vai mandar, tá? Então, só que o que faltou aqui nesse desenho, faltou justamente o gateway. O Load Balancer fica ligado com o gateway, junto com o gateway. Então, o gateway é aqui que vai passar as informações de listener e vai passar outras informações ali importantes para que aquele gateway funcione com o Load Balancer. E, por sua vez, o Load Balancer vai mandar para um HTTP Route com as informações. Então, esse objeto HTTP Route, ele vai ter as informações da aplicação. Como assim? Ele vai ter lá, se quando você bate na rota /login, ele vai mandar para esse serviço do tipo login, seria um outro serviço. Já se você vier com outro HTTP route do tipo bar.example, que é outro domínio, aqui você tem o full example é um domínio e esse bar example é outro domínio. E aí, só que você tem ali qualquer coisa, né, o asterisco, qualquer coisa que vier para barexample.com, ele vai mandar para esse serviço. Então, e qualquer coisa que vier também para esse cara, eu posso mandar ele para o canário, ou seja, eu posso fazer um deploy do tipo canário. O canário funciona assim, eu pego parte das requests e eu vou enviar para um deploy específico ali, só para fazer um teste. Então você não manda todo mundo para lá, você manda parte, só um deploy canário. E aqui era muito mais fácil do que, por exemplo, quando você fazia ali com Ingress. Então isso também facilita. E aqui você está falando de um objeto HTTP route que já tem essas regras ali, mas são regras de aplicação, entende? São regras que falam, olha, quando vier barra asterisco faz isso, quando vier barra asterisco env canário manda para aquilo, tá tudo dentro do HTTP route, mas fala da aplicação, não fala da infraestrutura. Já o gateway vai falar da infraestrutura, qual listener, qual protocolo, qual porta, esse tipo de coisa. Aí, outro exemplo aqui interessante, a gente tem o gateway full aqui, a gente tem um domínio full, exemplo.com, aqui vai estar os TLS certificados, as policies, default, tudo dentro do gateway, que tem a ver com a infra. E a parte que tem a ver com a aplicação em si, como se vier /store, ele vai mandar para o serviço X. E aqui é um deploy canário, onde 90% do tráfego vai ser enviado para full storage, 10% ali do tráfego vai ser enviado só para o store V2. Isso é quando você quer testar uma versão ali, se a V2 está funcionando, aí você faz um deploy canário ali, que parte dos seus usuários vão ser enviados para diferentes serviços ali, ou versões do mesmo serviço. E aí, junto com isso, aqui um outro exemplo, em que você tem um outro HTTP route do tipo site aqui, outra regra, né, que vai pegar e vai dizer, ó, tudo que vier da rota site, você envia para o serviço site no namespace X. E assim você separa então dois objetos distintos. HTTP route para objetos de aplicação e o gateway somente para informações e configurações de infraestrutura. Eu queria só dar um exemplo para vocês em relação ao que é a bagunça dos annotations, assim. Por exemplo, se você quisesse forçar o redirect para SSL, então você tinha que usar um outro annotate. Para você usar o cores, permitir vários cores ali, né? Vários headers no seu core, você tinha que usar o asterisco, rate limit, serviço de autenticação, headers diferentes, tudo virava annotate. Então tudo que você precisava tinha que ser
via annotations. E isso trouxe vários problemas, até o momento em que o pessoal desistiu de usar o Ingress. Falou, olha, não dá, a gente precisa trocar. Agora que você já entendeu como funciona ali a lógica mais ou menos, vamos pegar um exemplo aqui que vai ficar mais claro na sua mente como que seria na prática você usar. Então, você tem aqui um gateway simples, a qual ele tem aqui um listener na porta 80 e ele fala no protocolo HTTP. Ou seja, esse cara aqui ele vai falar lá com o seu load balancer. Ele tem o listener, que eu dei um nome aqui de HTTP, mas justamente porque ele está falando, né, com HTTP, mas se tivesse HTTPS se colocaria, se a porta fosse diferente também, a mesma coisa. Então, esse objeto aqui vai falar lá com o seu load balancer. Então, lá no health check do load balancer, se você estiver usando a AWS, automaticamente ele vai apontar para essa porta aqui. E o gateway, por sua vez, vai enviar para um serviço do tipo HTTP route, por exemplo. E aqui é muito mais simples, porque eu estou dizendo agora que a rule, né, para onde ele vai enviar, vai ser via path prefix, que vai mandar, né, tudo que vier no barra aqui vai ser enviado para o back-end, ou seja, para o serviço do tipo MyApp na porta 80. E ele vai usar qual gateway? O example gateway, que era o gateway que foi criado aqui. Simples assim. As regras do gateway vão ficar aqui em cima e as regras do objeto vão ficar dentro do HTTP route. E é isso aí que vai fazer a comunicação entre os seus serviços. Boa, galera, então hoje era mais mesmo para trazer esse conceito para vocês de como que ia ficar agora usando o Gateway API e não mais o Ingress. E se vocês ficarem mais curiosos aí, vocês quiserem ver um exemplo real, eu posso trazer um exemplo aqui no canal de como o Ingress funcionava, como a gente vai poder substituir pelo Gateway API aqui usando o Kind e tal e o Flux. Se vocês gostarem, comentem aí que eu trago no próximo vídeo um exemplo de como fazer isso aí. E é isso aí, por hoje é só, pessoal, valeu!